Ó. Olha o Roger. Ô, professor! Meu Professor Deus. chegou. Professor. Estão conseguindo me ver? Ele passou Claro. boné. Ele passou Senhor boné. Walter Paixão, boa noite. Maria de Fátima, a Carla está aí. Tem o Comunicar-se conosco também. Comunicar-se é daqui de Belo Horizonte, é uma agência de comunicação. Ah, legal. O mestre Paulo está aí. Estou aqui, só que eu não consigo pôr minha foto aí. Eu Seu nome, Paulo. Eu tô vendo. Vocês me escutam bem? Perfeito para mim. Perfeito. Ótimo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, Maria de Fátima, o esposo? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem, Roger? Sérgio, tudo bom? Mel. Tudo Paulo. bom? Prazer. Muito bom. Tem mais gente aí que deixa eu ver. Aos pouquinhos o pessoal vai chegando. Vai chegando, Porque a gente tá antecipado, né? Estamos 8 minutos à frente. É isso. Eu estou só olhando aqui. Eu também queria ajustar. Olha a Maria de Fátima e o maridão ali. Boa noite. Tudo Boa bom? noite. Tudo. Vocês... Você sabe, eu penso que a gente devia fazer uma oração pela alma do Steve Jobs todo dia que eu uso isso aqui, viu? Não é verdade? É impressionante, né? Mudou o mundo. Mudou. Ele simplesmente mudou o mundo. Eu postei essa semana algo do Steve Jobs, assim. A vida dele também não foi fácil, mas olha o que ele criou do planeta Terra. O que ele deixou, né, como marca. O que ele deixou como marca, é verdade. Um ser humano fantástico, sem dúvida. Agora eu queria fazer um teste aqui, ó. Se eu mostrar a minha tela para vocês, eu queria que vocês me falassem se vocês estão vendo a minha tela. Eu vou compartilhá-la. Ok. Conseguem vê-la? Eu estou vendo. Estou vendo, estou. Sim, estamos vendo, sim. Ótimo. Uma gravata azul lindíssima. Essa gravata na realidade é verde, mas vamos fazer de conta que ela é azul. É verde clarinha. Deixa de ser invejoso, Paulo. Eu não tenho uma gravata dessa. Você já viu que ele quer tudo, né, Roger? Ele quer gravata, ele quer a camisa cor-de-rosa também. Então, pois é. Tá pequeno, né? No Brasil agora são 9 horas, é isso? 2 horas a mais. Sim, né? A gente começa às 9. Eu e o Paulo aqui. 6 minutos para as 9 horas. Sexta-feira estarei aí de volta, nessa terra maravilhosa. Em São Paulo. Minha jornada por aqui acabou. Agora eu fico um período aí. Ano que vem eu volto. Nossa, vai ficar aqui até o ano que vem? Vou ficar aí, acho que até janeiro. Bom, já que vocês conseguem ver a minha tela, então eu estou tranquilo. Eu volto com ela daqui a pouco, senão o Paulo vai cansar de ver a minha imagem. Oi, Renata, boa noite. Chegou Renata. Jafé, chegou. Jafé, boa noite. Deixa eu colocar aqui no modo galeria, que aí eu vou... Isso, Jafé entrou. Renata Jafé. Excelente. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Bem-vinda. Obrigada. Obrigada pela oportunidade. Vai ser uma delícia. Hoje é só o começo. Vocês vão cansar da gente. Na 12ª aula, a cabecinha vai estar assim, ó. Sonhando com o Paulo, com o Roger e com a Melânia. Ou tomara! Pesadelo, né?
Quanto tempo é a aula, mais ou menos? Em torno de quanto? Eu programei umas 18 horas de conversação para nós, de conversa, mas eu vou tentar fazer em 1h30. 1h30. A gente termina pontualmente às 10h30, tá? Tá. Damiano entrou. Damiano, boa noite. O professor pergunta, alguma pergunta? E o aluno fala, quando é as férias? Você sabe, o Mel, a Renata Rodilha é a filha do Marino Rodilha, você sabe, né? Ai, que legal! Prazer, Renata. Prazer é o meu. Prazer de novo, seu pai é ótimo. Muito obrigada. Eu o conheci recentemente em São Paulo. Imagino que ele deve ter parado de falar. Ah, ele estava muito ocupado. Bom, na verdade ele estava dando curso, ele falou mesmo. Ele estava dando curso. Mas gente boa demais. Damiano, Jafé, Carla. Olha o charme, o Damiano está entrando na reunião no carro. Acho que essa é a foto dele, né? Ah, é foto. Acho que é só foto. Eu colocar Achei que ele estava no carro. A Sandra entrou, Augusto entrou. Bem-vindos. Bem-vindo, obrigado, boa noite. Augusto. Boa noite, Augusto. Boa noite. Carla tá aí sem vídeo. O Léo tá com você, Carla? Não. Não, tá sozinha? Tô. Depois a gente puxa a orelha dele. Tá bom. Cadê a Aline? A Aline não chegou aqui ainda não. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite, Damiano. Oi, Damiano. Tô meio gripado hoje, que não sei, essa chuvitiva aqui quase me mata. Haja saúde. Eu também tô gripadíssima. Ó, o Marino! Ei! Marino, boa noite. Vou te ver, Marino. Cadê o som? Esse povo entra sem som, né, Paulo? É, que legal. A Geisa entrou também, boa noite. O iPhone da Sheila conectou, ela veio junto? Pessoal, boa noite, desculpa, o som do meu computador estava desligado, se vocês falaram comigo antes, eu não percebi. Então, desculpa, já liguei o som do computador, boa noite para todo mundo. Boa noite, Jafé. Hoje você não está com 2 computadores não, né, Jafé? Mas eu achei legal, você conseguiu assistir. Não, mas olha, foi um outro colega nosso, acho que dos Estados Unidos, não foi? Mas eu estava com meu celular na frente do, de certa forma, no computador, né? Tudo bem, procede. Mas hoje estou 100% aqui. Tá, beleza. Não sou robô. Quem mais estava nos Estados Unidos, em Miami? É o Augusto? Não, era o Augusto, sim, né? Sim, é você. Sim. Você está em Miami? Miami. Você está em que parte de Miami? Eu moro aqui na cidade de Miami mesmo. Moro na cidade de Miami. Na Brick, próximo da Brick, ou você está mais ou menos a Center, ou Midtown? Eu tô próximo do Midtown, eu tô entre o Midtown e o aeroporto. Ah, legal, tá. A Aline entrou. Aline, boa noite. Pontualmente às 19 horas. Às 21. Ah, às 21 horas, desculpa. Estou num outro fuso. Eu tô vendo. Entrou mais alguém. Ele do nome, eu não sei quem é. Professor Marino. Agora eu te ouço, Paixão, finalmente. Olha aqui, professor, o resumo da sua aula, ó. Tá vendo aí? Fantástico. Ah, tô vendo. Você imprimiu minha aula. É lógico, você merece ficar eternizada. Ah, então tá ótimo. Cristiane, boa noite. Entrou agora também.
vamos aguardar mais uns minutinhos e aí a gente começa, né? O ideal seria começar agora, às 21h. A gente pode começar ouvindo quem não estava na aula passada? Pode ser. Excelente ideia. Boa noite. Estou falando. Grande Roger. Oh, é o Marino. Grande professor Marino, tudo bem? Tudo em paz. E vocês? Oi, Melania. Tudo bem? Oi, beleza. Graças a Deus. Tá bom. Joia. O chefe Paulo nem vai aparecer hoje, né? Tá aí, você tá pensando o quê? Aonde? Tá nada, ele tá escondido. Daqui a pouco ele te pega aí. Tá bom, tá legal. Tá aqui já. Já vi agora, Viu agora? Tá. Boa noite, gente. Vocês estão me ouvindo? Sheila, boa noite. Sheila. Boa noite, tudo bem? Eu estou sem a imagem porque eu estou jantando, tá, gente? Não tem problema. Agora a gente ficou curioso. Você está comendo o quê, Sheila? Um franguinho grelhado, brócolis. Ah, não. Então tira uma foto do prato e manda pra gente. Sim, mas agora não tem mais quase nada. Vou mostrar como já está no final. Vocês vão ver. Adoro o franguinho grelhado. Cadê? Já está no final. Roger. Oi. A aula está atrasada. Eu percebi. Iniciamos, 2 então? minutos. Manda brasa. Eu só queria que quem não estava conosco na aula inicial, se pudesse se apresentar rapidamente. Acho que a Renata, né, o Marino, para o grupo conhecer um pouquinho de vocês, brevemente. Quem quer ir primeiro? Marino, vamos lá. Deixa os mais velhos. Deixa os mais velhos. Olha, isso é sacanagem. É só porque a filha tá falando isso, hein? Bom, o Marino, eu atuo na área de recursos humanos já tem um bom tempo. Agora atuando mais como consultor de um tempo para cá. E já conhecendo o Paulo Sérgio já há um bom tempo também. Tive a chance de conhecer a Sheila, a Melânia, há umas semanas atrás em São Paulo, e o Roger, que a gente já se falou algumas vezes aí por telefone em tempo aí, né? Estou agora olhando para essa nova vida de consultoria, já há um bom tempo nela, mas sempre tem uma nova forma de aprendizado. E trabalhamos juntos, Damiano e eu, também pela Renault. Né? Fala, Marinão. Excelente. A Renata também, foi. Ok. Obrigado, Marino. Eu sou a Renata, filha do Marino. Eu sou veterinária. Legal. Trabalho em Curitiba. Presto um serviço para algumas clínicas na área de cirurgia e oncologia. Acho que o título do curso de vocês vem bem a calhar. Vocês devem estar ouvindo um nenê chorar agora, no fundo. Eu tentei plantar algumas coisas para mim para colher e agora eu tenho que começar a plantar, além de ser para mim, para ele também. Então, eu espero que o curso venha agregar muitas coisas que eu ainda tenho que conhecer e algo que eu talvez conheça, mas deve ser muito pouco perto da experiência de vocês. Obrigado, Renata. Imagina. Mais alguém que não se apresentou? Eu. Walter Paixão. Paixão, por favor. Tudo bem? Tudo é um prazer jóia. estar com esse celeiro de cérebros, né? E de pessoas agradáveis, que eu acho que uma coisa complementa a outra, né? Como a Renata, filha do mestre Marino, falou, realmente o título do curso vem bem a calhar, né? E a gente quer plantar muito e que não tenha seca na nossa plantação, e que os frutos sejam inúmeros e infinitos. E estamos aí para o que deve é. Excelente. Obrigado, Walter. Bem-vindo. Tamo junto. Acho que todo mundo se apresentou, né? Mais alguém? Então é isso. Então vamos dar início, tá? O pessoal vai entrando, se tiver alguns atrasados aí. Bom, eu tenho o privilégio, né, de estar tendo a aula inicial.
Quem está falando, perdão? Eu, Aline, cadê o Harry Potter? Ele está aí? O Harry Potter? Harry Potter. Quem é o Harry Potter? É o Paulo? Não. É. Aline, eu tô aqui sim, já perguntei de você logo que eu cheguei. Cadê a Aline? Agora tô aqui. Você não tá com vídeo? Não tô com vídeo, porque hoje meu cabelo tá desarrumado. Ai, mestre, tinha que ser você, né? Mas enfim, vamos lá. Aqui. Então, como eu estava dizendo, é um prazer estar iniciando oficialmente, né, essa primeira aula, tá? O foco hoje, como vocês viram no calendário, a gente vai estar falando aí de mercados e competitividade, tá? Nós vamos estar, é o início de um mapeamento de oportunidades e eu vou fazer alguns comparativos assim com o Brasil e com essa terra, né, os Estados Unidos, a qual eu praticamente passei a minha vida inteira, né, toda a minha vida profissional foi desenvolvida nos Estados Unidos, tá? Então, quero que fique bem claro assim que as minhas analogias nunca são em caráter pejorativo, mas para mim os Estados Unidos foi uma escola, né, em termos de, principalmente nessa área financeira, não só porque a economia é um gigante global, mas porque parece que aqui a coisa é levada muito a sério. Então, existem algumas diferenças básicas e eu acho que é importante a gente estar, na realidade, fazendo uma análise mais técnica dessas duas economias, né? O Brasil, obviamente, é uma potência mundial, mas, infelizmente, existem alguns percalços e é isso que eu acho que o americano, em geral, conseguiu ser um pouco diferente, tá? Então, a ideia para hoje é passar um pouco do meu histórico, como eu falei. Eu cheguei nos Estados Unidos em 1999, tá? Eu tinha 25 anos de idade. Então, a minha ideia inicial era passar um ano aqui, estudar um pouco, conhecer um pouco da cultura americana e, eventualmente, retornar para o Brasil, tá? E 20 anos depois, né, embora aí está mostrando 19 anos, tem 20 anos que eu permaneci nos Estados Unidos e desenvolvi, como eu mencionei, toda a minha carreira em solo americano, tá? Então, hoje eu me considero uma autoridade, né, nessa indústria de planejamento financeiro, sucessório e planejamento de herança, tá? Então, eu entrei na indústria no ano de 2000. Todo mundo está vendo a minha tela? Perdão, está todo mundo conseguindo ver a minha tela? Sim. Sim. Excelente. Então, eu entrei nessa indústria financeira no ano de 2000. Tá? Comecei numa seguradora que na época se chamava Guardian Life Insurance, que era a quarta maior seguradora americana. E ali, para mim, foi o berço, né, financeiro. Eu tive o privilégio de trabalhar com alguns americanos extremamente bem-sucedidos, e eu pude começar a entender um pouquinho mais dessas diferenças culturais, né? Como eu falei, como o americano planeja, e o que eu tenho visto ao longo da minha carreira de 20 anos, de como o nosso povo brasileiro planeja. E, óbvio que no decorrer das minhas 4 aulas, vocês vão poder, talvez como eu, entender que o modo americano, o modelo americano de verdade funciona. O modelo brasileiro poderia funcionar, mas existem alguns gaps que eu acho que a gente precisa detalhar um pouco mais, tá? Então, quando eu saí da Guardian, eu fui para uma seguradora maior ainda, né, uma seguradora que se chama New York Life. É a maior seguradora de capital fechado americano. Tá? Então, eu comecei a carreira como um advisor, como um consultor financeiro, e, eventualmente, eu fui para a gerência. Então, eu fui, na realidade, o brasileiro, né, que essa empresa escolheu para desenvolver um trabalho no sul da Flórida. Então, foi quando os primeiros 12 anos da minha vida nos Estados Unidos foram em Nova York, e os últimos 8 anos foi aqui na região de Miami, de Fort Lauderdale. Então, eu fiz todo um trabalho de base em treinar novos agentes para a indústria e, ao mesmo tempo, o que a companhia queria? Existia um influxo de brasileiros muito grande na época, com mudança permanente do Brasil. Tá? Então, a empresa via isso como uma oportunidade muito grande. Por quê? Porque o brasileiro
que sai, né, da nossa terra e chega na terra do tio Sam, ele geralmente tem duas preocupações. A primeira dela é com a parte de imposto de renda. Se esse brasileiro for se tornar um residente legal, ele vai acabar tendo um impacto tributário no patrimônio global dele, Brasil, Estados Unidos ou em qualquer parte do mundo. E depois, se esse brasileiro que se transferiu para cá vir a falecer nos Estados Unidos com green card ou como cidadão americano, eventualmente ele vai pagar um imposto sobre o patrimônio global dele. Então, essas grandes seguradoras, os grandes bancos de investimento, viam isso como uma oportunidade muito grande para fazer todo um planejamento para a comunidade brasileira, até mesmo antes da saída definitiva do Brasil. Então, foi nesse período que eu realmente entrei na indústria, trabalhando com a nossa comunidade, mas a parte de fora, né? Os brasileiros, como eu mencionei, nesse período de migração. Perdão, tem alguém falando? Vamos lá. Então, o projeto deu muito certo. Eu acabei encontrando alguns percalços, porque como era uma empresa muito grande, eu tinha algumas dificuldades internas em como realmente trabalhar com esse cliente. Tá? O que a empresa queria e a realidade que eu via não estava realmente andando lado a lado. Então, foi quando, em 2015, eu fiz mais uma mudança corporativa. Eu saí da New York Life, eu fui para a AXA, né, que, para quem conhece, a AXA é uma empresa francesa e hoje é a maior seguradora do mundo. Tá? Então, eu fui vice-presidente das operações aqui no sul da Flórida. E foi nesse período, né, em 2015, que eu realmente comecei um trabalho mais forte aí no Brasil. Foi no ano de 2015, onde eu comecei a fazer algumas viagens, né? Bate e volta, ficava 15 dias no Brasil, voltava para cá, 15 dias no Brasil, voltava para cá. Então, fazia uma média de 5, 6 viagens por ano. E foi exatamente nesse período que eu falei, nossa, eu depois de tanto tempo fora do Brasil, não poderia ter sido mais oportuno. Porque a gente fala muito do Brasil, né? O que não funciona. A gente fala um pouco da parte política no Brasil, principalmente, que não funciona, mas em termos de oportunidade, as grandes oportunidades ainda se encontram no Brasil. Então, eu passei 2015, 2016, 2017, praticamente até meados de 2018, quando eu tomei a decisão. Eu falei, mas eu não preciso estar, né, com o título, ou ter um título de uma grande seguradora, porque, na realidade, o trabalho é o Roger que viaja, é o Roger que faz a captação de clientes, é o Roger que faz todo o trabalho aqui nos Estados Unidos. Então, mais ou menos em agosto de 2018, eu decidi tomar foi, assim, um pouco, talvez, uma decisão radical da minha parte, mas eu abandonei o mundo corporativo como um todo, né, e montei a minha própria empresa de consultoria. Então, um pouco do que vocês estão vendo aí, foi uma decisão bem pensada, bem planejada, porque eu cheguei naquele ponto, como todos nós, né? Cada um planta o que colhe. Então, eu vou contar um pouco. Em 2015, né, quando eu entrei como vice-presidente da AXA, eu nunca me esqueço, assim, eu visitei na realidade era uma médica, né, chinesa, e fazia todo um tratamento bem diferenciado. Né, fazia acupuntura, e eu estava num nível de estresse realmente muito grande. Eu me lembro até hoje que ela virou para mim e falou assim, Roger, você, 42 anos de idade, você vai morrer. Eu olhei para ela assim, né, com aquela cara de espanto. Como assim? Eu acabei de fazer meu check-up, meu médico falou que eu estou, graças a Deus, com ótimas, que a minha saúde está em perfeito estado. Eu falei, não, eu não sigo medicina americana. Eu sigo medicina chinesa, que tem, enfim, 2000 anos de histórico, e todos os teus níveis internos, os teus órgãos vitais, e ela fez isso através de um teste, está tudo completamente em descompasso. Então, você é uma bomba relógio eminente a, eventualmente, ter um ataque cardíaco, alguma coisa do gênero. Então, ali eu comecei a entender que nada de errado, mas o mundo corporativo americano é o que a gente vê, ele é muito bruto. Né? Quanto mais a gente produz, mais a gente tem que produzir,
né? Quanto mais a gente faz, mais a gente tem que fazer. E é a história do ratinho, né? No treadmill, lá na rodinha. É uma coisa que não tem fim. Então, eu sempre tive muito destaque, né? Graças a Deus, em todas as posições que eu passei. Mas, por outro lado, existia um comprometimento da minha parte também com essas empresas. E era uma coisa que não tinha fim. Então, quando eu tomei a decisão de recomeçar, né? Óbvio que era um recomeço diferente, porque, de novo, todo o meu histórico, né? Todo o meu background foi na indústria. Então, não é que eu comecei do zero. Eu simplesmente tomei a decisão de seguir uma plataforma independente. Tá? Então, hoje, a RC, Assessoria em Sucessão Patrimonial, é a minha empresa no Brasil. Tá? Eu represento não uma, duas, três seguradoras, mas hoje eu represento mais de 40 seguradoras, das maiores seguradoras americanas e globais. Alguns dos nomes vocês estão vendo aí, né? A AXA, a Allianz, a Prudential, a AIG, MetLife, que são gigantes globais. Né? Embora o nome seguradora, e a gente vai tentar desmistificar um pouco isso no decorrer das nossas conversas, a palavra seguro de vida, infelizmente, eu digo isso com 20 anos de conhecimento, infelizmente o brasileiro desconhece um dos melhores produtos inventados no planeta Terra até hoje. Eu brinco, mas todos nós temos somente duas garantias na vida. Quais são as duas garantias? Que a gente vai pagar imposto de renda, independente de qualquer coisa, e que um dia todos iremos morrer. Então, partindo desses dois princípios básicos, o americano entende o que um seguro de vida consegue deixar ou ficar de legado para as próximas gerações. O brasileiro ainda não foi educado de como isso funciona. Então, eu vou tentar passar um pouco para vocês no decorrer das minhas aulas, não só da estrutura de seguro, mas dessa estrutura de sucessão patrimonial. E algumas oportunidades ao longo do caminho vão aparecer também, tá? Para todos nós. Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser interagir, falar alguma coisa, é só perguntar, tá? Ou melhor ainda, a gente pode deixar as perguntas para o final. Então, essa planilha mais ou menos mostra, né, como o que eu estava falando para vocês. Aqui a lista hoje das maiores seguradoras globais. Então, esse é o ranking das 40 maiores seguradoras. Então, como vocês estão vendo ali, a AXA, a Allianz, MetLife, Prudential, a Berkshire, praticamente todas as maiores seguradoras globais fazem parte do meu portfólio de trabalho hoje. Então, eu sou muito focado não só na empresa, mas no consumidor final. O que realmente ele precisa e qual tipo de produto vai estar satisfazendo a necessidade daquele cliente. Tá? Agora, o foco na realidade do que o Roger faz, embora, de novo, eu falei um pouco das seguradoras e do meu trabalho, eu procuro fazer um trabalho bem interessante, porque eu uso alguns conceitos diferentes do que a indústria promove no dia a dia, e eu costumo fazer essa base, né, que eu chamo do planejamento financeiro familiar, onde eu olho todos esses tópicos na vida de um cliente. Quando eu sento para conversar com uma família, eu vou olhar a parte de seguros, tá? Se aquela família tem seguro de vida, se tem um bom plano de saúde, se tem um seguro de invalidez, se tem um seguro de long-term care para as famílias que moram nos Estados Unidos. Eu olho no composto geral a estrutura de aposentadoria na vida dos meus clientes, tá? O que eles já fizeram em termos de aposentadoria, o quão preparados eles estão para a aposentadoria. Tá? Que hoje, eu acho que vocês acompanham isso também, né? Porque são dados de governo, Brasil, Estados Unidos. Nos últimos 50 anos, a expectativa de vida do ser humano, eu posso basear nos Estados Unidos, subiu quase 17 anos. Então, hoje, os seres humanos estão vivendo com 88, 90, 92. Então, antigamente, se aposentava com 60, se morria com 70, né? 72, 73. Hoje, isso aqui não existe mais. Então, as pessoas se aposentam, em média, nos Estados Unidos, com 65 anos de idade e vão viver até os 90.
Então, imagina o volume de reserva que a gente precisa ter para ter mais 25 anos sem produção de receita, sem gerar nenhum rendimento, salário, enfim, e ter que viver mais 25 anos usufruindo do que nós conquistamos. Então, parece que é simples, mas essa é uma fórmula bem complexa e requer bastante planejamento. Tá? Para os brasileiros, quando eu coloco ali a parte de imóveis, eu não vendo imóveis, tá? Não é isso que eu faço, mas eu mencionei para vocês há pouco, né? A mudança definitiva para o brasileiro, ou o investimento no imóvel aqui na terrinha do Tio Sam, pode se tornar um problema, que alguns brasileiros desconhecem as leis. Então vamos dizer que eu, Roger, brasileiro, tá? Esquece o meu lado americano. Se eu comprar um imóvel em Miami e eu morrer amanhã como um residente brasileiro, eu tenho uma isenção de impostos de $60 mil, e aí eu vou pagar 40%, eu não, né? Os meus herdeiros pagariam 40% de imposto, porque aquele imóvel foi comprado de forma equivocada. Tá? Então, em alguns casos que eu tenho visto e até trabalhado com clientes que compraram mega estruturas em Miami e são residentes brasileiros e compraram no nome da pessoa física. Então, eu acabo, de novo, sentando com essas famílias e mostrando o caminho certo para a gente fazer algumas correções, porque se realmente a morte ocorrer de forma prematura, isso vai ser um problema. Tá? A parte de herança, fundação, todas essas conversas de blindagem patrimonial, eu vou tentar desmembrar com vocês ao longo aí das minhas 4 aulas. Então, eu só estou en passant, falando um pouquinho mais do que é o Roger e o que eu vou poder agregar para vocês nessa parte financeira. Tá? Essa parte de planejamento de herança, tá? Ela é extremamente complexa. Né? Como eu falo, assim, as minhas conversas no Brasil são muito diferentes das minhas conversas aqui. Né? No Brasil é mais ou menos assim, os avós ou os pais construíram patrimônio, né? A segunda ou a terceira geração, na maioria das vezes, não tem o menor interesse em dar sequência no que os pais ou os avós iniciaram, e existe briga, mesmo quando os pais ou os avós ainda são vivos. E é muito comum eu escutar no Brasil, falar, Roger, a minha parte eu já fiz. Quando eu morrer, quem ficar que tem que resolver o problema. É triste ouvir isso, porque os advogados adoram frases como essa. Quando eu morrer, o problema é de quem fica. E realmente é um problema. Né? E, de novo, culturalmente, o brasileiro não pensa no amanhã, não pensa em planejar para daqui a 20, 30 anos. Então, isso é onde eu tenho boa parte das minhas conversas em estruturações, às vezes para 20 anos, ou 30 anos, ou, sei lá, 50 anos para frente. E muitas das minhas conversas, talvez como para alguns de vocês, as pessoas olham para mim e falam, enfim, não conseguem entender o conceito. Porque, de novo, culturalmente, não é o que nós brasileiros aprendemos. Tá? Então, a gente vai ter conversas aí de alavancagem patrimonial. Né? Eu posso comentar com vocês assim, o que é uma alavancagem patrimonial? Acabei de mencionar das 2 garantias da vida, né? Que é imposto e morte. Tá? Sempre que eu mencionar algum exemplo, eu nunca vou mencionar nomes, obviamente, para proteger a inocência dos meus clientes e de todo mundo envolvido. Mas eu vou trazer muitos exemplos práticos que eu acho que trazem uma vivência, trazem assim, a realidade do que realmente é o meu trabalho. Tá? Há 2 anos atrás, eu tive com uma família brasileira, onde os filhos, tá, decidiram comprar na vida dos pais, né, nesse caso da mãe, uma apólice de seguro de vida. Então, olha que interessante. Na época, a mãe tinha um pouco mais de 80 anos de idade, então a dúvida pode ser também, né? Mas eu conseguiria assegurar uma pessoa com 80 anos de idade? Sim. Assumindo que essa pessoa tenha saúde, existe toda uma checagem para isso. Nós conseguimos aprovar uma apólice, né, para essa pessoa com mais de 80 anos de idade, onde os filhos
são, na verdade, 2 filhos, tá? São donos da apólice na vida da mamãe e também beneficiário. Muitos de vocês poderiam olhar para mim agora e falar assim, Roger, mas espera aí, os filhos estão se beneficiando com a morte da mãe? Não sei se passou isso na cabeça de algum de vocês, mas se a gente for olhar, não pelo lado emocional, né? Que essa cliente vive até os 100 anos de idade, mas, de novo, dentro de um gráfico de mortalidade, um dia algo vai acontecer com ela. O dia que acontecer, o seguro que foi feito, né, pelos filhos entra em vigor e eles recebem o valor do benefício. Então, olhando pelo lado matemático, eu posso dizer para vocês que eu adaptei a mesma filosofia para os meus pais. Então, meu pai, alguns anos atrás, veio para os Estados Unidos. A minha conversa com ele foi muito simples. Eu falei, pai, amanhã está vindo um rapaz aqui, uma pessoa para tirar o teu exame, para fazer um exame de sangue e fazer um exame de saúde completo no senhor. E aí, para o espanto dele, eu falei assim, mas para que isso, né, meu filho? Eu estou aqui de férias e vou fazer exame de sangue para quê? Eu falei, não se preocupa com isso. A única coisa que eu vou fazer é uma apólice de seguro de vida, mas a responsabilidade toda é minha desse produto. Então, os pagamentos eu efetuo e, obviamente, eu sou o beneficiário da apólice. Quero que meu pai viva até os 100 anos de idade, mas um dia, algo se passando, é um dinheiro que entraria no meu caixa, que vai entrar no meu caixa, que, na realidade, foi planejado. Então, isso é uma alavancagem patrimonial. Talvez, de novo, culturalmente, eu encontre um pouco de... assim, alguns de vocês não estejam 100% em acordo comigo, mas matematicamente falando, é a coisa mais simples que existe. Eu vou pagar 1, vou receber 2. Vou pagar 2, vou receber 4. Então, matematicamente, isso faz total sentido. Tá? A Aline está levantando a mão. Pode falar, Aline. Aline, o teu microfone está no mudo, querida. Deixa eu tirar você aqui, peraí. Oi. Oi, Aline. Sim, se o teu pai viver mais, depois você vai receber mais dinheiro? Perdão, faz a pergunta de novo. Essa apólice, se o seu pai viver mais, você vai receber mais dinheiro depois? Sim. Então, baseado não tem nada de frio aí. Não entendi. Que parece que a pessoa quer que o pai morra logo, correto? Não. Mas se seu pai viver mais, você vai ganhar mais. Então, você vai torcer para o teu pai viver mais. É isso que eu estou entendendo? Depende muito do desenho que for feito. Tá? Existem várias modalidades. Hoje eu queria passar só um pouco dos conceitos. E aí, de novo, no decorrer das minhas aulas, eu vou estar tendo a oportunidade de explorar caso a caso com vocês. Porque essa é uma conversa que a gente poderia ficar 3 horas aqui falando só dos modelos, dos tipos de seguro, de estruturas. Então, você se importa se eu guardar um pouco a tua pergunta até para o decorrer das aulas? Não, tudo bem. Então tá, Aline, obrigado, viu? Então, dando sequência, né, nessa conversa de planejamento de herança, para mim, quando eu vi isso pela primeira vez nos Estados Unidos, eu também tive um pouco de choque cultural, de ter pensar, mas eu estou, na realidade, desejando a morte de um familiar para me beneficiar financeiramente. Ao longo da carreira, eu entendi que a morte é inevitável. Ela pode ocorrer hoje, como ela pode ocorrer daqui a 30 anos, mas ela é inevitável. Então, o dia que ela ocorrer, existe uma compensação financeira para as pessoas que pensarem dessa forma. Nem todo mundo consegue quebrar esse tabu. Eu vou além para dizer que, além dos meus pais, eu utilizei a mesma estratégia para as minhas 2 filhas. Então, quando elas tinham 1 mês de vida, comprei apólices de seguro de vida para as 2. E aí, óbvio, um pai, pelo amor de Deus, uma mãe, pelo amor de Deus, nunca vai pensar na morte de um filho. Mas para as minhas 2 filhas, qual é a estratégia por trás? É um produto que elas não têm controle, que um dia eu vou transferir para elas vão ser donas desses contratos um dia, mas hoje eu sou a pessoa que controla, vamos dizer, esse banco. Isso nada mais é do que um banco financeiro para elas. Quando elas tiverem 30, 40,
50 anos de idade, dependendo da maturidade delas, eu transfiro esses contratos e quando elas se aposentarem, elas tiveram uma vida inteira de rentabilidade composta e um dia lá na frente elas vão poder utilizar um produto como esse como uma aposentadoria suplementar. Então, você vê, tanto faz para mim, para o meu pai ou para as minhas filhas, o conceito é muito extenso e muito interessante. E para vocês que assistiram a primeira aula, né, eu mencionei um pouco dessas estruturas de dinastia, né, que vocês estão vendo aí na minha tela. Para vocês que não ouviram, eu conto a história rapidamente. Eu tenho um amigo na Califórnia, né, o Mark, que em 2003, 2004, quando eu o conheci, ele tinha passado por uma tragédia financeira, né? O pai e a mãe faleceram num acidente de carro, tá? E a tia, na realidade, a irmã da mãe se mudou para a casa dele, tá? Ele descrevendo isso para mim anos depois. Roger, é incrível, mas nada na minha vida mudou. Né? Eu continuei morando na mesma casa, minha tia se mudou para lá, não faltava comida na geladeira, a gente manteve um padrão de vida muito similar ao que era. E quando eu fiz 18 anos e um dia bateram na porta da minha casa, eram os advogados que representavam os interesses do meu pai. Tá? Então, o que eu aprendi ali? Que eu era muito rico, porque o pai, com o falecimento do pai, tinha ficado uma piscina de dinheiro, né? Que a gente chama aqui um trust. Então, era uma PJ com muitos milhões de dólares lá dentro, praticamente 50 milhões de dólares lá dentro. Mas o lado mais interessante desse trabalho, esse meu amigo não era dono do dinheiro, ele era dono da mesada. Então, ele recebia um valor X, né, no decorrer da vida, que já era, naquela época, mais de 40 mil dólares por mês. Então, como que isso foi criado? Ele precisou fazer faculdade para ter um aumento de mesada. Ele precisou se formar, pegar o MBA dele para ter mais um aumento de mesada, o PhD, o pós-doutorado. Ou seja, um homem que estudou a vida inteira para ter acesso ao que um dia alguém criou para ele. Que, na realidade, não criou para ele, porque isso foi feito há 6 gerações atrás. Ou seja, mais de 200 anos atrás, essa estrutura foi criada e ela se perpetua. Tá? Então, o que ele aprendeu com isso? Ele aprendeu que ele tinha que estudar bastante. Então, hoje o patrimônio dele é até maior do que o patrimônio da Trust, porque ele é um arquiteto super famoso de celebridades americanas. Tá? Mas ele pôde passar esses mesmos conceitos hoje para os 2 filhos dele. Então, qual é a parte interessante? Ele vai criar a mesma estrutura que os filhos vão usufruir, os netos, os bisnetos, os tataranetos. Então, eu falo, isso para mim foi um choque cultural. Quando eu saí do Brasil, né, a gente tinha uma inflação galopante, não, pouco antes de eu sair do Brasil, mas eu peguei esse período no Brasil, uma inflação galopante de 80% ao mês. Né? Então, quando eu cheguei aqui e comecei a olhar essas estruturas americanas para 100 anos, 200 anos, 500 anos, era completamente fora da minha realidade. Porque não é o que nós vivenciamos no Brasil. Tá? Então, seguindo um pouquinho mais aqui, tem alguém com chiado no microfone? Se pudesse colocar no mudo, não sei quem é. Mas tudo bem. Olha, esse é um gráfico, tá? Muito interessante, que mostra exatamente isso que eu estou falando de sucessão patrimonial de longo prazo. Tá? Então, esse é um gráfico que eu tive o privilégio de ter acesso há um tempo atrás, que mostra, por exemplo, a Flórida, né, que é o número 10, ou seja, o 10º melhor estado hoje nos Estados Unidos para se montar uma estrutura de dinastia para gerações futuras. Imagina eu colocar um prédio comercial dentro de uma PJ, onde por 360 anos ninguém poderia mexer. Então vamos supor, os meus filhos, ou as minhas filhas, poderiam receber o aluguel desse imóvel, tá? Quando elas falecessem, o imóvel passaria para a próxima geração, que receberia renda passiva desse imóvel, e literalmente por 360 anos. A família Rockefeller é assim.
Hoje são 171 herdeiros na família Rockefeller. Ninguém consegue vender uma árvore do patrimônio sem que exista um consenso de 3 dos maiores bancos que cuidam disso, que cuidam do patrimônio Rockefeller. Tá? Então, vocês vão encontrar aí estados, por exemplo, deixa eu ver aqui, ó. Arkansas é um estado que protege para 1000 anos o patrimônio futuro. E o estado mais radical americano hoje, que é o estado de South Dakota, tá? Muito frio lá, já tive lá. A gente consegue montar uma estrutura perpétua. Então, literalmente, ad eterno, e foi criado, ninguém consegue mexer lá na frente. Então, de novo, isso é uma quebra de barreira, né? Um paradigma muito grande para nós brasileiros que conseguimos, em teoria, planejar por um espaço curto de tempo. Tá? No final, a pergunta de vocês. Vão guardando com carinho aí as perguntas. Na parte empresarial, né, e eu e o Paulo, a gente tem essas conversas com alguns empresários no Brasil, e ao longo da minha carreira, eu tive alguns cenários onde eu precisei interagir com os clientes no sentido de que, imagina assim, vamos pegar os professores, tá? O Roger, o Paulo e a Melânia. E nós temos uma empresa que deu muito certo, tá? É uma empresa muito lucrativa, tá? E vamos dizer que essa empresa valha, sei lá, 10 milhões de reais. Vamos pegar um número grande, tá? E aí, eu tenho que matar um dos sócios agora. Então, em cortesia a Melânia, que é mulher, não vai ser ela, nem ao Roger, que é mais jovem. Então, Paulo, para o meu exemplo, eu vou ter que tirar você da estrutura societária, por morte prematura. Harry Potter é imortal. Então, no nosso exemplo nessa sociedade, né, nós 3, acontece alguma coisa com o Paulo. Agora, imagina assim, uma semana depois, chega a esposa do Paulo querendo ser a nova sócia do negócio. Seria, no mínimo, muito complexo, né? Porque o sócio era o Paulo. Tá? Então, parece que na vida real, o que eu quero dizer, é exatamente assim que acontece. Quando um sócio falece, na maioria das vezes o direito da sociedade é transferido para a esposa, tá? E ela tenta assumir o comando da empresa, onde muitas vezes ela não tem absolutamente conhecimento nenhum do negócio. Já tive oportunidade de trabalhar alguns casos como esse. Então, na parte empresarial, a gente tenta desenvolver um planejamento financeiro onde cubra tudo isso. A morte prematura de um sócio, tá? Qual o impacto financeiro vamos dizer, nesse exemplo, a empresa minha, do Paulo e da Melânia. Tá? O Paulo falece com 1/3 do capital da empresa. Como que a empresa vai ter caixa de 1/3 do valor dela disponível, sentado em conta corrente, para chegar para a esposa do Paulo e falar, está aqui o dinheiro que é referente às cotas dele, por gentileza, transfira agora as cotas e eu e a Melânia dividiríamos em partes iguais. Então, parece que é muito complexo. Para o brasileiro, isso é um pouco complexo, mas para o americano, eles fazem isso muito antes, às vezes, de se iniciarem uma empresa. Eles pensam sempre no pior. Eu ficar inválido. Tá? Vamos usar agora o Roger, ficou inválido nessa minha sociedade com o Paulo e com a Melânia. Não posso mais trabalhar, é uma invalidez permanente. Estou numa cadeira de rodas, com sérios problemas devido a um acidente que eu sofri. Por quanto tempo seria justo o Paulo e a Melânia pagarem o meu salário e pagarem as minhas cotas de sócio, sendo que hoje, né, depois do incidente, somente ele e a Melânia trabalhariam na empresa? Então, de novo, padrão americano, é o que o americano pensa. Para abrir uma empresa, morrer um dos sócios, está ali, existe um seguro para isso. Se um dos sócios ficar inválido, existe um seguro para isso. Então, isso é um planejamento estratégico, é um planejamento para pensar, sim, o melhor seria que a gente eventualmente tivesse essa empresa de capital aberto, gerando milhões em receita para nós. Mas e quando o pior acontece? Então, essa é uma conversa extremamente importante com donos de empresa. Tá? E aqui é só o desenho mesmo, né, como um sócio falece. Tá? Então,
a gente consegue montar, uma estrutura hoje onde a gente colocaria apólices, então, de seguro de vida na vida da Melânia, do Paulo e do Roger. Tá? A empresa nossa seria dona dessas apólices. E, mediante o falecimento prematuro de um dos sócios, a empresa recebe o caixa, né, no caixa o dinheiro da seguradora e, com isso, indenizaria a família e a família faz a transferência das cotas. Então, é algo muito simples. E justo, né, Roger? Extremamente justo, Paulo. Porque o injusto é você parar de trabalhar, aí o teu sócio tem que continuar trabalhando para te sustentar ou para sustentar a tua família, os teus herdeiros. Exato. E outra coisa, né? Você deu o exemplo o sócio morre, aí a esposa entra no negócio. E se a esposa não tem nenhum talento para trabalhar naquilo, ela vai ser não vai ser uma ajuda, ela vai ser um problema, né? O que ocorre acontece na maioria das vezes, né? Não a esposa ou o esposo, porque não tem aquela formação, né? Exatamente, Paulo. Então, um dos exemplos que eu trabalhei recentemente, um grupo de 5 empresários aí de São Paulo, tá? Que montaram uma empresa que cresceu demais em 8 anos, e um dos sócios, quando me procurou, infelizmente, ele só me procurou porque ele tinha acabado de passar por uma experiência como essa. Então, ele tinha uma outra empresa, o sócio faleceu, passado o período, né, de velório, funeral e tudo mais, uma semana depois chegou a esposa do sócio, né, toda engomadinha de terninho, e falei, e aí, vamos trabalhar, meu querido? Eu sou tua sócia. E foram brigas por 3 anos, até a hora que ele praticamente desistiu do negócio, porque ele não aguentava mais gastar dinheiro com advogado, e acabou vendendo a empresa para essa mulher por uma fração do preço, porque ele não aguentava mais o aborrecimento. E não preciso dizer que... Oi. Eu tô aqui ouvindo atentamente e estou pensando o seguinte, né? Quando a gente se prepara, que é o que você está falando, quando a gente pensa e se prepara antes, a gente ganha, inclusive, com as tragédias que são inevitáveis da vida, né? Com certeza. Com certeza. Um filho que, com todo o respeito do mundo, né, o meu caso, como eu falei, compra um seguro de vida na vida do pai ou da mãe, não é desejando a morte dele amanhã, mas é pensando no inevitável, que acontecerá. Então, em acontecer, existe uma compensação financeira por um planejamento feito, muitas vezes, anos anteriormente. É bem isso. Tá? Muito interessante. E aí eu começo a falar um pouco, né? Acho que o título da minha aula de hoje foram mercados. Né? O mercado brasileiro. Para essa indústria de seguro, eu vou fazer um comparativo com a Prudential, para vocês que estão no Brasil. A Prudential, como vocês viram ali num dos meus gráficos anteriores, é a 4ª maior seguradora do planeta Terra. É um gigante, é um monstro de empresa. Mas se vocês olharem um produto estruturado no Brasil pela Prudential, um produto estruturado nos Estados Unidos, não parece a mesma empresa. É uma diferença absurda. Aí vocês podem me perguntar, mas Roger, é a mesma empresa? Por que dessa diferença? Porque não tem absolutamente nada a ver com a seguradora. Tem tudo a ver com os reguladores no Brasil. Quem controla a indústria de seguros no Brasil é um órgão, falido, chamado SUSEP. Tá? Então, existe monopólio dos bancos que não entendem o produto, existe um protecionismo. Eu estou tentando ser bem cauteloso com as minhas palavras, porque a minha ideia é nunca ofender o mercado doméstico. Tá? Eu só quero que vocês entendam que o mundo de fora é muito diferente. Eu vou citar alguns exemplos para vocês entenderem isso mais a fundo. Tá? Então, existe um protecionismo, não existe incentivo em desenvolvimento de produto, não existe incentivo de transformar essa indústria em algo de verdade. Que hoje você pega como alguns clientes que eu visito com milhões de patrimônio, e a hora que você pergunta, e você tem algum seguro de vida? Eu
tenho sim, essas porcarias que o gerente do banco me fez comprar um tempo atrás, eu nem sei o que eu tenho. Infelizmente, é o que eu escuto no Brasil. E, de novo, né, no decorrer das minhas aulas, vocês vão ver que não é assim que a coisa funciona. Tá? Então, produto muito inferior no Brasil. Então, os brasileiros que podem, que têm acesso ao mercado internacional, já fazem isso há muitos, muitos anos fora do Brasil. Tá? Eu ia mencionar, eu tenho uma advogada em São Paulo, ela é PhD em Direito Internacional. É uma sumidade de pessoa e tem profundo conhecimento dessa indústria de seguros. Então, ela me contando isso, falou, Roger, eu tive um caso, alguns anos atrás, onde o segurado faleceu, era uma pólice da Itaú Seguros. Tá? 30 dias depois, chega uma carta da seguradora dizendo que o benefício não ia ser pago. Aí os herdeiros, os beneficiários da pólice, me contactaram, tá? Eu fui fazer uma análise do caso para passar para a família. Olha o absurdo que é o Brasil. Tá? Eu falo isso com bastante indignação. Essa pessoa que faleceu sofreu um acidente de carro. Então, ela estava numa rodovia, um ônibus perdeu o controle, saiu da pista, para ele não bater de frente com o ônibus, ele saiu da pista para o outro lado. Acabou saindo, enfim, bateu numa árvore, num poste, não sei dos detalhes, e faleceu instantaneamente. Tá? Quando veio a perícia da seguradora, o que a perícia detectou? Que no momento do impacto, ele estava a uma velocidade de 110 km por hora. A rodovia permitia um limite de velocidade de 80 km por hora. Então, o benefício foi negado, porque, em teoria, ele contribuiu para a própria morte, dirigindo 30 km acima da velocidade. Tá? Por que eu conto esse exemplo? Porque é um absurdo. É um absurdo. No nosso mundinho aqui, isso seria um caso para fechar a seguradora, porque não existe um absurdo tão grande como esse. Resumindo, né, essa advogada vira para mim e fala, Roger, eu vou ganhar esse caso? É certeza que eu vou. Eles estão totalmente errados e eu tenho todo o respaldo jurídico que essa é uma causa ganha. Mas um benefício onde o segurado faleceu, em 30 dias era para estar na mão dos beneficiários, eu vou brigar agora na justiça brasileira por 4, 5, 6 anos antes de resolver o problema. Então, quando eu escrevo na tela, por que o mercado americano? Justamente por isso. É um mercado muito maduro, é um mercado pioneiro. Todas essas empresas que eu menciono, elas possuem mais de 100 anos, 115, 120 anos de vida. Passaram por Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, todas as crises do planeta Terra, e essas empresas perduraram. Elas continuaram fazendo o mesmo trabalhinho há mais de 100 anos. Então, produtos são excelentes, a competição aqui, porque existe mais de 2.000 empresas que competem pelo cliente chamado Paulo, pelo cliente chamado Roger, ou para qualquer pessoa que queira adquirir um produto aqui. Então, com a competitividade alta, obviamente existe uma briga de preços. Então, é um mercado extremamente competitivo. Privacidade e confidencialidade. Eu sempre brinco, mas quanto seguro de vida tem a Oprah? Né? Quanto seguro de vida tem o Bill Gates? Quanto seguro de vida tem qualquer celebridade? Tentem dar um Google, tentem procurar. Não existe informação assim, porque não é divulgado em nenhum imposto de renda e as únicas pessoas que sabem é a seguradora, o cliente e o agente dele. Então, privacidade e confidencialidade. Para o cliente internacional, isso é muito importante. Transferência de herança, tem uma série de isenções de impostos e tudo mais, sem contar a parte gostosa, que isso a gente pode... O Paulo acho que vai falar um pouco disso em aulas futuras, mas essa conversa de dolarização, eu mencionei um pouco na primeira aula, né? Eu gosto sempre de refrisar isso, porque é de um impacto tão grande que até para mim, que já estou na indústria há 20 anos, quando eu ouvi pela primeira vez, me chocou um pouco. Tá? Economia global. Se a gente pegar, de novo, para vocês que ouviram isso na primeira aula, eu peço desculpas, mas alguns exemplos eu vou trazer mais de uma vez para realmente se fixarem na nossa cabeça. Indústria mundial, se a gente pegar todas as bolsas de valores do mundo todo, somadas,
Hoje são 287 mil empresas negociadas, empresas de capital aberto negociadas em bolsas de valores. E isso hoje tem um valor de mercado de 79 trilhões de dólares. Trilhões, com T. Tá? É muito dinheiro. Eu mencionei, então não vou fazer pergunta, mas os Estados Unidos equivale a 54% desse bolo. Então, de um bolo de 80 trilhões de dólares, os Estados Unidos é dono de 54%. É muita coisa. Para vocês que não estavam na primeira aula comigo, o Brasil é 0,83% do bolo. Então, quando eu sento com um cliente no Brasil que fala, Roger, essa parte de investimento eu não quero nem falar, porque, olha, tá tudo feito, tá tudo certo, eu trabalho com o melhor advisor do planeta Terra, que é o pessoal da XP, tá? E aí, o que eu falo para eles? Né? Com todo o respeito do mundo, o teu advisor está te colocando em 1% do mundo. Se você está diversificando o teu portfólio no Brasil, tá? E você tem 1% do mundo, que é o Brasil, em teoria e na prática, 99% do mundo você não tem acesso. Então, quando alguém fala para mim que eu estou diversificado no Brasil e aquela diversificação equivale a 1%, é muito triste. Porque hoje qualquer um pode entrar na internet, por exemplo, tem uma empresa que chama Interactive Brokers. É uma plataforma digital global que você entra aí do Brasil, abre a tua conta corrente numa conta de investimentos em Nova York e uma semana depois você está comprando ações na Bolsa de Nova York. E, no entanto, 99% dos brasileiros não sabem disso. E a minha segunda parte da analogia, se a gente pegar o Brasil, né, a Bovespa, o mercado de ações de capital aberto no Brasil, tem um valor de mercado hoje de 984 bilhões, com B de bola, bilhões de dólares. Tá? A Apple, sozinha, né, acho que muitos de vocês ou tem um iWatch, um iPhone, um iPad, ou o Paulo que tem tudo da Apple porque ele ama a Apple. Então, ele faz as ações da Apple também subirem, como eu e muita gente. Então, a Apple sozinha vale 1 trilhão de dólares. É mais do que o mercado brasileiro inteiro. A Amazon sozinha vale 1 trilhão de dólares. É mais do que todo o mercado brasileiro como um todo. Tá? Então, essa tela, para mim, tem uma relevância muito grande, porque essa parte de dolarização, tá, ela é muito importante. Seria lindo se eu conseguisse passar para todos os meus clientes brasileiros terem uma porcentagem do patrimônio deles em dólar. Porque, de novo, são 20 anos que eu estou aqui e eu tenho histórico da moeda dólar contra a moeda brasileira nos últimos 70 anos. Se a gente tiver disciplina para investir, muito provavelmente dolarizar uma parte do patrimônio é uma estratégia extremamente relevante e interessante. Tá? Aí a parte de geopolítica, economia, de novo, a maior economia do mundo, é um monstro. E aqui, diferente do Brasil, o desenho de produto, o desenho da indústria é muito sério. Então, não existe jeitinho brasileiro. Então, é isso que eu quero que fique, né? Esse comparativo entre mercados, o Brasil está engatinhando, os Estados Unidos está em outra galáxia, em outra dimensão praticamente, em termos de diferenças em tudo isso que eu estou falando para vocês. Essa parte de produtos alternativos, eu acho que eu vou deixar para as minhas aulas futuras, porque eu queria voltar um pouco o porquê que eu estou falando tudo isso para vocês. Tá? Por que o embasamento hoje é essa parte de finanças, de economia, e trazendo de volta o título, tá, que é o cada um colhe o que planta, eu queria voltar um pouco no início do Roger nos Estados Unidos. Tá? Eu não cheguei nos Estados Unidos como vice-presidente da AXA, né, a maior seguradora do mundo. O meu primeiro ano na América, eu, como um bom imigrante, eu acabei, vamos dizer, eu fiz os trabalhos de rotina que um imigrante faria num país desconhecido. Então, eu comecei literalmente a minha carreira com uma base lá embaixo. Eu trabalhei em restaurante,
E não é vergonha, né? Você vê, eu estudei na PUC, assim, o meu background todo é em economia, mas quando eu decidi sair do Brasil para ficar um ano fora, eu quis viver o que os americanos viviam. Então, eu literalmente coloquei a mão na massa desde o começo, tá? Até que me veio a oportunidade, talvez eu não preciso entrar na parte técnica, mas eventualmente eu tive a oportunidade de me legalizar no país. E quando essa oportunidade apareceu, eu falei, legal, aqui é o meu começo, aqui é o meu, cada um colhe o que planta. E eu abracei essa oportunidade e foram anos de carreira e de crescimento profissional, sempre pensando no quê? Hoje eu sou um educador financeiro para a nossa comunidade. Então, eu dou palestras no Brasil, eu tento explicar o que eu estou passando um pouco para vocês, para grupos de empresários no Brasil, porque eu acho de verdade, assim, o Brasil é uma potência. O volume de oportunidades, eu tenho passado os meus últimos 12 meses, eu passei pelo menos 9 meses no Brasil. Então, eu não estou falando mais como o Roger, imigrante que saiu do Brasil e está hoje na terra do tio Sam. Eu estou falando do oposto. Tá? Depois de 20 anos de América, com tudo que eu construí, quando eu saí do mundo financeiro, no mundo corporativo seria a palavra, eu tomei a decisão de voltar às minhas origens, agora não mais como o Roger, que saiu do Brasil com 25 anos de idade, mas como o Roger, cidadão americano que chegou no topo da pirâmide financeira americana e tem uma bagagem simplesmente fantástica para educar o nosso povo brasileiro, o que para nós, assim, eu deito, fecho o meu olho, tudo isso que eu estou falando para vocês, eu não preciso de uma apresentação. Eu tenho 20 anos que eu trabalho esses conceitos, tá? Com clientes espalhados no mundo todo. Mas quando eu sento, em particular, com um brasileiro, e eu falo justamente isso, assim, por que com o patrimônio que você acumulou, a gente não cria um plano de dinastia para você proteger filhos, netos, bisnetos, tataranetos? Eles ficam olhando para mim, assim, com uma cara que diz, de que planeta veio esse ser humano? Né? Então, são esses paradigmas brasileiros que precisam ser quebrados. A gente precisa olhar com um pouco mais de carinho como é feito na maior economia do mundo. Então, eu tenho muita paixão, né? Porque, como vocês sabem, não é você, Walter Paixão, é paixão pelo trabalho. Eu estou apaixonado pela aula. Sim, sim. E no final dessas nossas 12 aulas, vai estar nascendo um livro, né? Com tudo isso, que faz parte, de novo, desse processo educativo que nos próximos anos eu vou estar engajado aí no Brasil. Tá? Então, tem muito mais pela frente. Eu vou entrar, em particular, na indústria de seguros, como eu falei, na indústria de investimentos. Mas hoje eu queria deixar para vocês os conceitos básicos de um desenvolvimento, ou seja, de um planejamento financeiro, familiar, planejamento de herança. Tá? Roger, Oi. Posso fazer uma parte? Aqui lógico, por favor. É o Harry Potter da Aline. Deixa eu falar uma coisa. Eu estou acompanhando, mas eu nem estou prestando muita atenção. Então, se vocês ficarem chamando meu nome, eu não vou responder, não. Cara, tá muito engraçado o jogo do Flamengo, porque tá 1-0 pro Ceará, meia dúzia de pessoas comemorando no Maracanã. Bom, enfim, continua aí. Tá. Quando eu cheguei, uma vez eu vim vender um serviço de consultoria para um brasileiro que morava aqui nos Estados Unidos, logo que eu cheguei aqui. Tá. E eu cheguei para ele e falei, olha, minha proposta para você é fazer um trabalho com a tua imagem, que é o que eu sei fazer, né? Fazer vídeo, fazer uma revista com você na capa, mostrando o teu trabalho, como é que funciona e tal. Ele adorou a ideia, e aí eu pus num papel a ideia, falei que era um trabalho de 6 meses, e que ele ia me pagar na época, acho que eu ia cobrar, acho que era R$10.000 por mês, um negócio assim, 6 meses. Tá. Aí ele falou, tá bom, eu aceito, eu quero fazer o trabalho com você, mas eu preciso te fazer uma pergunta. Eu falei, pois não. Ele falou, se eu te contratar e o mês que vem você morrer,
Quem vai terminar o trabalho? E eu fiquei olhando para a cara dele assim, porque nunca ninguém tinha me perguntado isso no Brasil. Nunca. Quando eu fechei contrato com as empresas, mesmo com General Motors, nunca ninguém me perguntou isso. Ó, e se você morrer, quem vai terminar o trabalho que você começou? Aí eu falei assim, eu fiquei parado olhando para ele e falou assim, você tem um outro profissional com o teu talento para fazer isso? Quer dizer, já foi uma pergunta que eu podia ter até uma pessoa que trabalhava comigo, mas que não ia conseguir fazer o que eu fazia em função da experiência que eu tinha. Sim. Aí eu falei, não, eu não tenho. Ele falou, então eu te contrato, mas você vai ter que fazer um seguro para me proteger, que é o seguro do homem-chave que existe nos Estados Unidos. Então, eu vou te contratar, vou te pagar os 10 mil por mês, mas você vai comprar esse seguro aqui, que se por um acaso você não me entregar o trabalho que você prometeu, a seguradora vai me devolver o dinheiro é isso que eu estou te pagando. Eu falei, tá, mas quanto custa esse seguro? Aí o seguro custava 8 mil. Então, na verdade, eu ia ganhar só 2, porque eu ia ter que pagar 8 pelo seguro. E ele não me contratou porque eu não quis fazer o seguro. Que loucura. É isso. Isso tem mais ou menos, isso já tem uns 20 anos que isso aconteceu, mas foi um choque para mim, porque ele queria se garantir e que eu ia cumprir o prometido e que se eu, por um acaso, não cumprisse porque eu morri, ele receberia o dinheiro que ele investiu de volta. Ou seja, eu estou contribuindo para dizer que o que você está falando, que é cultural, é realmente cultural mesmo. Sim. Aqui uma empresa, aí tá aqui o Augusto no grupo, a empresa vai instalar um piso num apartamento, tem que ter seguro. Por quê? Porque se o piso ficar ruim e o dono do apartamento não quiser aquele serviço, a seguradora devolve o dinheiro. Correto. Ou seja, Paulo, tudo tem que ter seguro para proteger todas as partes. Mas, assim, por exemplo, eu não sei qual é... Desculpa interromper, mas eu já ia tocar nesse assunto, Paulo. Aqui nos Estados Unidos, tudo tem que ter seguro. Então, esse seguro que, de repente, queriam que você fizesse, de repente, naquela época, devia ser mais caro do que hoje é realidade, entendeu? Então, hoje a gente tem seguro para funcionários, seguro para botar um piso, seguro para pintar, para a gente trabalhar. A gente precisa dessas empresas de seguro. Então, eu acho que é uma coisa, tipo assim, isso é muito interessante, isso é válido para a nossa realidade. E para quem está no Brasil, tem que entrar nessa realidade, porque ajuda a fechar negócio. O Paulo perdeu um negócio, né? Então, mas você sabe, e uma outra coisa, só para falar do Brasil, um dos projetos de lei que está na Câmara hoje para acabar com a corrupção é seguro, Roger. Sim. Que é o seguinte, por exemplo, a prefeitura contrata a empreiteira tal para fazer a rua, para fazer o asfalto. Aí a empresa tem que ter uma pólice de seguro que garanta que ela vai entregar o asfalto. Ela prometeu em 1 ano a um custo de 10. Tem que ter um seguro que garanta para a prefeitura que aquela empreiteira vai entregar o asfalto em 1 ano ao preço de 10. Aí o que vai acontecer? Se não tiver o seguro, não contrata. Mas para fazer o seguro, a seguradora não vai aceitar fazer se tiver corrupção, porque daí não consegue fazer. Correto, é isso que eu já... E no prazo. Então, é isso que eu já ia falar. O seguro se chama bond. Ele tem aqui nos Estados Unidos também. E já por exemplo, algumas empresas já trabalham no Brasil com esse seguro bond. Só que o que o Paulo falou é verdade. A corrupção não deixa, porque a seguradora vai fazer uma auditoria nos valores, vai fazer uma auditoria no preço, e aí ninguém quer, nenhum político quer deixar isso passar, que é infelizmente para o nosso Brasil, né? Aqui, exatamente. Mas quando passar, o seguro ajuda a evitar a corrupção. Correto. Aqui já existe isso. Por exemplo, se eu for fazer um trabalho para o governo americano, eu já fiz um governo agora recentemente
para o hospital aqui de veteranos, que é do Exército. E você tem que ter um seguro bond, que é esse seguro que o Paulo está falando. Então, você tem que ter um seguro bond para você trabalhar para o governo americano. Até, assim, só para o federal, que é obrigatório aqui nos Estados Unidos, entendeu? E tem algumas estatais que pedem um seguro bond também, entendeu? Então, é muito importante. É isso. Eu falo, assim, eu ia deixar... Eu queria só tocar nesse próximo slide, que eu acho que faz muito sentido e é muito relevante, até porque a gente engajou nessa conversa, e eu queria que vocês saíssem da nossa reunião, do nosso bate-papo de hoje, com um pouco desses conceitos. Essa tela que vocês estão vendo aí, por exemplo, para ver até onde vai o mercado americano de seguros. Esse é um produto alternativo que eu vendo para alguns clientes com um determinado perfil, onde eu estou, na realidade, fazendo o seguinte: se vocês olharem ali na parte de baixo, eu fiz um investimento, né, o cliente faria nesse modelo, um investimento de $200 mil, contratualmente, eu pago para ele $330 mil quando esse contrato maturar. Chama, Roger, peraí, que tipo de produto que você põe 200, você saca 330? Isso me dá um yield, vocês estão vendo ali, ó, yield to maturity, 65%, 65,31%. Aí vem a parte brilhante da indústria de seguros americano. Esse é um portfólio com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 apólices de seguro. Você fala, mas como que isso funciona, Roger? Existe um mercado secundário hoje nos Estados Unidos, tá? Onde, por exemplo, se vocês olharem aqui, essa primeira apólice, é uma apólice de $2 milhões, com essa empresa aqui, ó, Pacific Life, tá? Para um homem de 76 anos de idade, tá? Onde, antes dessa apólice ser comprada por esse fundo, eles buscam, tá, 3 avaliações médicas. Eles vão colocar a vida dessa pessoa num gráfico, num chart, vão mandar para 3 médicos independentes, e esses médicos vão dar o número de meses que esse ser humano vai viver. Então, esse 87 aqui, o que vocês estão vendo é exatamente, é uma pessoa que tem que ter no mínimo 2 condições críticas de saúde. Ou ele teve um infarto, ou ele tem diabetes, ou ele teve... Enfim, ele tem que ter 2 condições críticas para poder fazer parte desse pool, né, de contratos. Então, num gráfico médico, eles estão dando 87 meses de vida para essa pessoa, com uma margem de erro de 24 meses. Então, em teoria... Ô, Roger, oi? Você podia explicar aquilo que você falou, que as seguradoras têm você me contou, que eles têm um cálculo atuarial que não erra. Eles dão, assim, a seguradora fala, essa pessoa vai morrer com 87 anos, 10 meses e 7 dias. É isso. Em teoria, eu ia falar isso no final, mas eu cubro isso daqui 2 minutos. Esse produto é exatamente isso. Então, o dia que uma dessas 9 apólices se pagarem, tá, a minha rentabilidade está determinada aqui, ó, contratualmente. Então, se em 87 meses esse cliente falecer, eu recebo dos 16 que eu aportei dos meus 200, 29. E assim sucessivamente, para o homem de 80 anos de idade, 84, 81. Então, peraí, tem alguém aí com volume alto, gente? Coloquem no mudo, por favor. Então, num cálculo atuarial, é exatamente isso. Se a gente colocar 100 mil pessoas num estádio de futebol, tá, para assistir uma partida, é impossível saber se é o Paulo, o Augusto, a Aline, o Roger, a Melânia, quem que vai falecer. Mas num grupo de 100 mil pessoas num estádio, 7 ou 8 pessoas na segunda-feira não vão amanhecer. Então, parece que é um cálculo meio maluco, mas a fórmula atuarial é uma coisa simplesmente fantástica de olhar, porque o erro dessas seguradoras que movimentam bilhões de dólares em benefício, o erro acaba sendo na 6ª casa decimal. Então, se você pega, por exemplo, uma Prudential, uma MetLife, uma
AIG, e olha o balance sheet, né, o balanço dessas empresas. O que eles colocaram em contas a pagar de pessoas que morrerão no ano. E o valor final, eu já vi balanço com erro na 6ª casa decimal. Parece até piada, mas é verdade. Tá? Então, eu falo, a indústria de seguros americana é tão evoluída que eles conseguem vender um produto chamado apólices de seguro de vida no mercado secundário, porque eles conseguem quantificar e mais ou menos precificar o que vocês estão vendo aí, uma rentabilidade de quase 70% num produto, onde eu tenho 0 do meu capital investido na Bolsa de Valores. Eu, na realidade, estou apostando nos 3 médicos que falaram que aquela pessoa eventualmente vai falecer. Isso é fantástico. Isso é completamente, é tão longe do que o brasileiro conhece, que talvez até para vocês essa conversa ficou um pouco obscura, mas é para mostrar justamente esse lado do cálculo atuarial, como as seguradoras trabalham, seguradora não quebra, banco quebra, tá? A gente vai estar explorando esses conceitos aí no decorrer das próximas aulas. Tá? Eu queria abrir agora para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta mais técnica, eu estou aqui para responder. Alguém quer falar alguma coisa, comentar alguma coisa? Roger. Posso? Sim, quem está falando, perdão. Marina. Sim, Marina, por favor. Eu acho que tem uma pessoa que quer falar antes. O Jafé. Pode falar. Oi, Roger. Para mim, é uma contribuição assim, mensurável, porque é uma outra área da qual eu estou acostumado, né? Eu sou graduado em psicologia, estou estudando teologia e me capacitando com educação. Eu me identifico muito com você quando você fala de educação financeira, porque a gente está numa crise educacional oceânica aqui no Brasil, em vários aspectos, vários, é pandêmico mesmo. Aí eu fiquei assim num ponto, uma encruzilhada bem grande. Ao mesmo tempo que eu sou a favor da capacitação, da educação constante, vitalícia, você sabe disso melhor do que eu tenho um receio de que isso gere um fruto quase que obrigatório na capacitação constante de uma pessoa na educação financeira ou tipo de educação, sem olhar para aquele que pode sofrer com essa falta de educação que não pertence ao seu ciclo familiar. Então, achei interessante, desafiador, assim, né? Outra área de conhecimentos exatos, a minha esposa é da área de exatos, da questão da educação, do planejamento para séculos depois. Isso, para mim, é muito interessante. É uma pólvora que você está mostrando para mim hoje, né? Em contrapartida, eu penso, porque eu vejo muito isso em coach, por exemplo. Olha, busque seus objetivos, atinja seus ideais, se esforce. Se você não fizer, mora aqui em São Paulo, né? Você conhece também, sabe como é que é. Se você não fizer por você, ninguém vai fazer. Coragem e uma série de jargões pseudo-motivacionais, que não raro desembocam numa egolatria, nem vou falar egocentrismo, numa egolatria, no individualismo exacerbado. Eu faço o meu, se você não faz, problema seu, você que se capacite. Então, eu estou a favor desse movimento de capacitação e educação financeira também, em contrapartida, como que isso não gera esse individualismo exacerbado e numa situação mais extrema ainda, uma egolatria, que é muito comum. É muito comum. Eu estou fazendo um outro curso, além de teologia, que eu estou acabando no primeiro semestre, e eu vi muito essa questão da coach. O universo, fala sobre termos da física quântica, o universo, essas coisas. Sim. E como é que você propõe o equilíbrio assim, entre, pessoal, vamos planejar pensando naqueles que não sucederão, do ponto de vista hereditário da família, mas e aqueles que sofrem outros tipos de necessidade? Entendi. Olha, Jafé, a tua pergunta tem bastante para responder. Tá? Eu vou tentar, até no decorrer das próximas aulas, eu vou estar cobrindo um pouco, né, de tudo isso, até relevante com o que você falou, porque é o que eu vejo no dia a dia. Qual seria o cenário ideal para todos nós na indústria? Né? Primeiro que, assim, o que eu aprendi, de verdade, a minha missão em vida é que eu consiga passar para o maior número de pessoas possível tudo que eu tive o privilégio de aprender em 20 anos trabalhando no mundo americano. Tá? Todo mundo entende e todo mundo se move na direção de fazer algo
Absolutamente não, porque eu seria a pessoa mais próxima do Warren Buffett em termos de patrimônio. Eu já conversei com muitas pessoas e é uma fração pequena o número de pessoas que realmente conseguem entender o conceito, entender que tudo isso aqui é muito simples, o que eu faço não é mágica, né? São conversas diárias com pessoas onde algumas estão prontas, falam, olha, Roger, esse é o meu momento familiar, eu vou até um pouco além, assim. Uma das coisas que eu nunca tinha tido o privilégio de fazer, desde que eu entrei na indústria, e de novo, cada um colhe o que planta, né? Eu me especializei demais, eu estudei demais nos Estados Unidos para chegar onde eu cheguei. Então, eu trabalhei com a classe mais simples no começo da minha carreira, depois com a classe média, depois com a classe mais alta. Hoje eu tenho o privilégio de trabalhar com a classe rica brasileira, mas até o ano passado eu me coloquei um desafio. Eu falei, uma coisa que eu nunca fiz, trabalhar com um bilionário. Como seria a experiência de sentar com alguém que realmente quebrou todos os paradigmas financeiros da vida e se tornou um bilionário? Curiosamente, segunda-feira, hoje é quarta, essa última segunda-feira, eu recebi indicação de uma parceira minha de negócios em Miami. Falou, olha, eu tenho um cliente que está num momento muito peculiar da vida dele e está precisando de toda essa parte sucessória, tem uma série de dúvidas, está chegando nos Estados Unidos agora. Eu não tinha ideia quem era a pessoa e, como eu falei, eu nunca menciono nomes para proteger a inocência de todo mundo, tá? Mas a empresa dele atual fatura 3 bilhões de reais por ano. Tá? Uma das empresas dele. Esse é um cara com mais de 20 empresas consolidadas e talvez uma das pessoas, um dos cérebros mais inteligentes que eu tive o privilégio de conversar em 20 anos da minha carreira. Então, não foi por sorte que hoje, né, depois de 20 anos trabalhando arduamente para desenvolver e me capacitar, hoje eu consigo sentar com um bilionário e agregar valor até para ele, que ele não precisa de mim. Ele já conquistou tudo que ele queria financeiramente, em todas as áreas da vida. Mas o meu conhecimento específico para o que ele está buscando é exatamente a área que eu vou conseguir agregar valor. Então, respondendo a tua pergunta, em teoria não tem uma resposta, porque isso é 1 a 1. Eu sento com pessoas, como eu falei, que falam, Roger, esse é o meu momento, eu preciso pensar na sucessão da minha empresa, eu preciso pensar na sucessão da minha família. Eu cito um outro exemplo. Tem um laboratório no Brasil, eu nunca vou mencionar nomes, de novo, eu vou reiterar isso, onde é um problema de sucessão gigantesco, mas, ao mesmo tempo, uma das soluções mais simples que eu poderia implementar para essa família. Imagina assim, um laboratório que vale talvez 100 milhões de dólares. Então, são o pai com 72 anos de idade, que ainda é figura importante na estrutura do negócio, tá? A filha eu conheci aqui em Miami 3 anos atrás, numa conferência tomando pina colada, né, no hotel. Então ela falando para mim assim, meu pai, Roger, é modelo antigo de gestão, né? Os meninos trabalham, as meninas estudam. Então essa era uma menina com 2 PhDs que nunca trabalhou um dia na vida. Aí você fala, que bom, né? Que essa família pôde prover para essa moça ficar em Miami e ter um American Express, um Black, sem limite de uso. Então, fantástico. Tá? Aí eles têm um irmão caçula que mora na Austrália, né? Surfista, nunca trabalhou um dia na vida. Tá? E aí nós temos o filho gênio. Tá? O filho gênio estudou em Harvard, o filho gênio estudou em Sorbonne, o filho gênio é médico e é braço direito do pai nas operações. O pai, de novo, com 72 anos de idade. Quando eu conversei com a irmã em Miami, a conversa foi assim, Roger, quando você estiver no Brasil, visita o meu irmão, que é ele que toma a decisão, visita o meu pai, ele que toma a decisão, mas o que eu quero que essa reunião, para que lado essa reunião tem que ir? Meu pai vai morrer um dia. Não importa, isso aí foi decisão deles. Os meninos trabalham, as meninas estudam. Mas eu tenho 1/3 do laboratório. O dia que o papai morrer, o meu 1/3 eu quero.
É problema de quem não quis que eu me envolvesse com o negócio. Ela está absolutamente certa. Aí eu conversei com o caçula da Austrália, tá? O caçula, obviamente, qual poderia ser a resposta dele? Roger, deixa os caras se matar, eu estou tranquilo. Chegando o meu dinheiro aqui para minhas pranchas e para o meu surf, eu não preciso de mais nada na vida, porque o meu aluguelzinho vai estar pago com o que eu já tenho. Porém, papai vai morrer um dia. Eu tenho 1/3 do laboratório. Ele tem 1/3 dos negócios. E aí, quando eu estive no Brasil e conversei com o filho médico, esse sim era dono. E se sentia dono. Meu, tem 26 anos que eu trabalho 60 horas por semana. Eu peguei um laboratório que valia 10. Hoje ele vale 100. Tá? E o papai morre amanhã. Que vantagem eu levei? Trabalhei igual um louco, me matei, construí. Eu tenho que doar 2/3 pelas leis brasileiras, porque meu pai é um controlador maluco, não vai passar 1% das cotas em vida, porque ele acha que protegeu demais o caçula e a minha irmã. E o dia que o papai morrer, eu fico com 1/3 do trabalho e tenho que passar 2/3 para frente. Tá todo mundo certo na equação. O médico tá certo porque ele é mais dono, em teoria, do que os outros. A menina tá certa porque ela é herdeira e o caçula tá certo porque é herdeiro. Como é que você cria um plano de equalização simples para uma família como essa? Aí o advogado estava na mesa, o pai, né, como eu falei, o médico. Eu falei, olha, vocês podem me achar muito americano, mas olhei no relógio, ainda brincando de forma até pejorativa, falei, eu tenho uma solução de 30 segundos para vocês querem me ouvir? Aí o advogado deu risada e falou, Roger, tem 3 anos que eu tenho conversa com essa família e a gente não consegue mover a lugar nenhum. Eu falei assim, muito simples. Olha a estruturazinha americana que simples que é. Nós vamos pegar o papai, que eu estou vendo ali que ele está fortinho ainda. Nós vamos comprar uma pólice de seguro de vida para ele de 66 milhões de dólares. Aí eles olharam para mim, né, o advogado olhou para mim e falou, Roger, não é possível, não dá para fazer isso. Porque eu já tenho um problema de 100. Papai morre amanhã, você está sugerindo eu comprar uma pólice de seguro de vida de 66. Você só aumentou o meu problema de 100 para 166 para dividir em 3 partes. Eu falei, absolutamente errado e equivocado a tua analogia. O papai compra a pólice. Quem seria o beneficiário da pólice? Seria a filha de Miami, o caçula ou o médico? O que eu sugeri? O médico é beneficiário desse contrato. Quando o papai falecer, eles não querem mais patrimônio. O patrimônio está acumulado, tem dinheiro para toda a família. O médico quer ser dono da estrutura que ele trabalhou. E agora o médico tem 66 milhões de dólares na mão para falar, olha, irmãzinha, tá aqui, ó, 33 milhões é teu, me dá as cotas para cá, porque eu sou dono. Irmãozinho caçula, continua surfando aí, compra as melhores pranchas do planeta Terra, tá aqui, ó, 33 milhões de dólares para você e me devolve as ações. Agora o médico teria 100% das ações, mas o patrimônio familiar foi equalizado, que a menina saiu com dinheiro e o caçula saiu com dinheiro. Você vê, é uma situação onde todo mundo ganha. E o mais interessante, porque uma estrutura de seguro vai custar 20 milhões de dólares, tá? Na idade do pai, 22 milhões de dólares, para comprar 66 milhões de dólares de seguro. Ah, mas é muito dinheiro. Mas peraí, o problema já não existe de 66? Eu estou tentando resolver o teu problema de 66 com 22. Aonde que ele não faz sentido? O 66 já vai ter que estar lá para alguém pagar. Eu estou tentando resolver 66 com 22 e, de novo, culturalmente, aonde que pegou o negócio? 22 milhões é muito dinheiro para comprar uma pólice de 66. E o negócio tem 3 anos que anda, as conversas acontecem. Primeiro, não tem liquidez nos negócios para a gente dar início no trabalho, e nisso a idade está passando, o seguro está mais caro, esse senhor pode ter um problema de saúde e acabou a estratégia. Então, respondendo a tua pergunta, até fui um pouco além, não tem fórmula, não é para todo mundo, tá? Mas para as pessoas certas, é um impacto que a gente cria para aquela família que, de verdade, essa é a paixão do que eu faço, porque não é ali no momento, mas é o que a gente está criando para frente, que quando realmente o óbito ocorrer,
todo o planejamento se materializa da forma que tem que ser. Porque seguro não passa por testamento, seguro não tem briga de herdeiro. Se eu quiser deixar 90% das minhas apólices para o meu melhor amigo, eventualmente eu posso transferir a apólice para ele e tirar dos herdeiros ou de quem quer que seja ou que esteja na estrutura como um todo. Então, Jafé, não sei, eu respondi a tua pergunta? Não? Tá. O que faltou? É impressionante o conhecimento. Posso uma réplica breve, né? Porque tem os outros colegas que vão participar. Vou ser um pouco objetivo, um pouco mais objetivo. É impressionante o seu conhecimento do mercado financeiro. É um oceano assim imensurável. Mas a segunda questão que eu apresentei eu desenvolvo o grupo familiar ao qual eu pertenço. Se você comentou e mostrou no gráfico assim, as dinastias, né? Daqui a 100, 500, 1 milhão de anos, vamos exagerar um pouquinho. Mas aquele que não pertence ao meu ciclo familiar, a comunidade no qual eu estou, comunidade, condomínio, empresa, trabalho, bairro, ampliando um pouco o cenário que estamos vivendo aqui no Brasil, a nação, o que eu farei por aqueles que não pertencem ao meu ciclo familiar? De forma direta, incisiva. Por que eu trago essa questão? Eu vejo muito isso em São Paulo. Eu tinha uma amiga assim, eu trabalho em 2 empregos, faço faculdade, estou namorando, pensando em casar. Eu estou dando tudo de melhor para que eu possa ter uma estabilidade emocional, econômica e acadêmica. Se você não aguenta o que eu faço, cara, problema seu. Problema seu. Aí eu brincando com ela na época, isso alguns anos. Você convive com a sua família? E era uma rotina fantástica, desafiadora. Mas você convive com familiares, amigos, e o que você faz por o outro? Porque ele está focando só no seu. Não, já estou cuidando do meus familiares eu não vejo há tantos meses. Entendi. Né? Eu tenho lá minhas questões com Cortella, mas não uma palestra dele há alguns anos, tenho lá minhas questões com ele. Ele disse assim, pessoal, só queria dizer uma coisa aqui no nosso bate-papo, na auditória, etc e tal. Vocês, sem exceção, vão todos morrer. O pessoal cai na gargalhada, eu também. Aqui não escapa um, vai todo mundo morrer. Você está entendendo? E a gente só ria, né? Sim. E aí, pessoal, só para deixar claro, tá? Vai todo mundo morrer, tá? Não tem escapatória, não. Todos, sem exceção. Agora eu pergunto, até lá, que pode ser até hoje, ou até daqui a pouco, o que vocês vão deixar como obra? Qual é a sua obra? É o título livre, é a palestra. Qual é a sua obra? Qual o fruto que você vai deixar por aqui? O que você vai plantar para que outros colham? E aí desenvolver toda a ideia dele. Então, a minha questão é essa, porque senão, eu aprecio muitas características da comunidade norte-americana, né, enfim, mas às vezes o pragmatismo, o utilitarismo exacerbado desumaniza. Sim. E eu vejo muito isso aqui em São Paulo, uma cidade que tem 10 milhões de pessoas, com uma série de desafios, série de oportunidades. São Paulo não é para qualquer um. Nasci aqui, mas morei em outro estado. Sim. Essa é a minha segunda questão. Não, legal. Isso, eu vou fazer... Perdão, Jafé. Eu vou fazer o seguinte. Assim, Roger. A pergunta dele requer um pouco mais de elaboração. Em virtude da hora, tá? O Marino queria fazer uma pergunta e eu queria ver se a gente terminava mais ou menos no tempo. Eu vou estar cobrindo isso nas próximas aulas. Tá? Aliás, como estratégia, de novo, do que eu consegui fazer, e não foi só em termos familiares, assim, tem uma expansão muito grande fora do ambiente de amigos e família. Mas eu vou expandir isso um pouco para as próximas reuniões. Marino, você tinha uma pergunta, e aí, Paulo, desculpa, a gente finaliza mais ou menos no tempo. A pergunta é básica e a gente pode até tratar ela no próximo encontro, né? No Brasil, existem seguradoras, enfim, ações que possam ser utilizadas para fazer um modelo de seguros de vida como esse? Ou necessariamente teríamos que fazer essas ações nos Estados Unidos? Olha, Marino, excelente pergunta. Tá? Esse último ano que eu passei no Brasil, eu tive a oportunidade de sentar literalmente com as maiores que estão fazendo negócios no Brasil. Prudential, Mafre, enfim, pelo menos 3 ou 4 seguradoras eu visitei. É triste a minha afirmação, mas não existe
De novo, para o brasileiro que não conhece o que tem fora, como eu, e algo é apresentado, ele vai se sentir, na maioria das vezes, satisfeito. Porque ele não conhece, ele não tem conhecimento. Eu falo, não, legal, gostei. Essa da Prudential, eu te dou um exemplo. Eu chamei um cara da Prudential, no Brasil, não falei quem eu era, obviamente, e pedi para ele me fazer uma cotação de seguro de vida. Falei, se eu comprar uma pólice de 10 milhões de reais com você, ao longo de 10 anos de pagamento, qual é o meu outlay de dinheiro? Eu gastaria 500 mil reais por ano, por 10 anos. Eu gastaria 5 milhões de reais para comprar 10 milhões de seguro. Tá? 1 para 2. Eu ponho 500, recebo o dobro. Tá? Ou 5 milhões, receberia 10. Nos Estados Unidos, na minha idade, na idade que eu fiz a mesma cotação, é 1 para 20. Eu ponho 1, vira 20. Não viram 2, tem um 0 a mais. Então, respondendo a tua pergunta, o Brasil está caminhando, mas está caminhando em passos lentos. Então, se a gente realmente for olhar a estrutura de fora, não tem uma forma de comparativo com o mercado doméstico. Nem todo mundo tem disponibilidade, de novo, vai sair do país, vai fazer alguma coisa fora, porque o ato jurídico do meu trabalho é feito, sim, em solo americano para proteger o cliente, a seguradora, o meu trabalho. Por isso que eu falo, não é para todo mundo. Mas o mercado doméstico, de novo, com o conhecimento que eu tenho, é mais ou menos partir do princípio da corrupção. Eu sei que não é bom, mas já que eu vou ganhar um dinheirinho, vamos fazer. De verdade, eu não consigo trabalhar assim. Então, os meus clientes acabam vindo para o exterior para fazer negócio. Tá? Roger, só um comentário antes de terminar. Tem mais um fator, Marino, no Brasil, que como são poucas seguradoras, além de tudo, quando acontece a ocorrência, a pessoa morre, o acidente, etc., para receber uma novela, tem que entrar na justiça, tem que brigar, colocar advogado, tem que gastar dinheiro, porque é aquela história, a seguradora vai dizer que o acidente foi a 100 km por hora, o limite de velocidade na rodovia era 80, então não tem direito a receber, etc. É como plano médico no Brasil, você faz um plano médico, é isso. E aí um dia a seguradora te manda a carta e diz que teu plano médico está cancelado. Quer dizer, você paga 30 anos, quando você precisa usar, foi cancelado. Coisa que nos Estados Unidos não acontece, é proibido não cancelar. Existe isso. Não existe cancelamento. Mas eu queria só fazer um comentário para plantar a semente da aula da quarta-feira que vem, que é comigo, que eu vou tentar transformar tudo essas informações que o Roger nos deu, de que a vida, ou melhor, que a morte pode não ser só um problema, né? Que a gente está sentado em cima de alguma coisa que tem valor se a gente se preparar. Se a gente pensar nisso, a gente pode transformar tragédias que vão acontecer, a certeza que vão acontecer, a gente só não sabe quando, em benefício para quem fica ou até para a gente mesmo. Então, só queria deixar essa semente que o papo comigo na semana que vem vai nessa linha, como usar essas oportunidades que o Roger levantou dentro do tema do curso, que é cada um colhe o que plantou. É isso. Legal. Muito bom. Obrigado, Paulo. Da minha parte é isso, tá, gente? Obrigado. Eu sei que talvez foi uma aula um pouco mais técnica do que vocês esperavam, mas eu acho que a gente criou uma base, de novo, a base era financeira, então uma conversa um pouquinho mais chata, mas no decorrer das próximas aí a gente vai trazer mesmo para o título. Cada um colhe o que planta. Então, obrigado pelo tempo de vocês, a disponibilidade. E tudo isso está sendo gravado, vocês vão receber o áudio, tá? O vídeo, na realidade, completo da aula. E qualquer pergunta, vocês podem colocar no grupo, ou se quiserem mandar individualmente para mim, também fiquem à vontade, tá bom? Obrigado para todo mundo, boa noite. E nos falamos... Boa noite, Roger. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Tchau. Obrigada. Olha, eu estou aberto a feedbacks. Se vocês quiserem colocar um feedback lá no grupo, como é que foi a aula, as expectativas de vocês,
Eu acho que isso é muito importante para nós, para os professores. Tá bom? Boa noite, obrigada. Obrigado, um abraço a todos. Boa noite, gente. Tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite a todos. Boa noite.